Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro do Êxodo. Hoje a gente vai fazer então o capítulo 7 e 8 do livro do Êxodo. Ontem a gente terminou o capítulo 6 dizendo assim: e Moisés respondeu-lhe: eu não tenho o dom da palavra, como me ouvirá o faraó? Deus estava falando isso com Deus, Moisés estava falando isso com Deus, né? Como é que o faraó vai me escutar? Nem o dom da palavra eu tenho. E aí o Senhor responde agora no capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: vê, eu vou fazer de ti um Deus para o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. O que Deus estava falando aqui, né? Ô Moisés, você vai ser a minha boca. Vai ser como boca de Deus ali diante do faraó. Você vai falar no meu nome. E Arão, ele vai ser como teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar, e teu irmão Arão falará ao rei, para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e os meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei a minha mão sobre o Egito e farei sair dele os meus exércitos. Meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Moisés tinha 80 anos, Arão tinha 83 anos, quando falaram ao faraó. Então vamos dar uma paradinha aqui. O Senhor diz: olha, eu vou estender a minha mão sobre o Egito e eu vou tirar do Egito o meu povo, os israelitas, né? Então, quando Deus diz, gente, Deus diz, que Deus disse está dito, né? O que Deus disse vai se cumprir, não é? Então nós precisamos acreditar na palavra de Deus, nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos diz, naquilo que Ele nos diz através da tua palavra, aquilo que Ele nos diz através da igreja, aquilo que Ele nos diz de diversas formas. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, naquilo que Ele nos fala. E então, a partir do versículo 8, as coisas começam a se concretizar. Mas é interessante aqui, né? Quando eu leio aqui que Moisés tinha 80 anos, Arão 83, a gente fica pensando aqui, né? Muitos e muitos personagens bíblicos começaram a sua missão já numa maturidade e às vezes até numa velhice, né? E porque não existe tempo para Deus chamar. Assim como Deus chamou Samuel, o profeta Samuel, quando ele ainda era criança, Deus pode chamar, assim como João Batista, que ali no ventre de Isabel foi cheio do Espírito Santo já para a sua missão, né? Então, seja no ventre materno, seja como criança ainda, seja como adolescente, como jovem, como adulto ou como um ancião, né? Uma pessoa de mais idade, pessoa mais velha, independente da sua idade. Se Deus te chama, se Deus te vocaciona, se Deus te dá uma missão, Ele é Deus. E Ele vai te levar a cumprir a sua missão se você for dócil e obediente a Deus, né?
Então, não se desanime diante da sua idade, diante talvez das suas limitações físicas ou humanas, porque Deus é Deus, né? E Ele pode, então, nos capacitar. A palavra de Deus continua dizendo: o Senhor disse a Moisés e a Arão: se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás a Arão: toma a tua vara e joga-a diante do faraó, e ela se tornará uma serpente. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó, mandando vir os sábios, os encantadores e os mágicos, estes fizeram o mesmo com seus encantamentos. Jogaram cada um as suas varas e se transformaram em serpentes. Então até aqui dá a impressão assim, olha, o que Deus pode fazer, os mágicos do Egito também podem fazer, né? O que o seu Deus, o Senhor pode fazer, os encantadores do Egito também fazem. Vieram 2 encantadores, jogaram as suas varas no chão, elas também se tornaram uma serpente. Mas a palavra de Deus continua dizendo: mas a vara de Arão engoliu as deles, né? Então, independente de qualquer coisa, como a gente diz, né, em relação ao demônio, ele é o pai da mentira, né? E por mais que ele venha com seus enganos, com as suas mentiras sempre serão engolidas, na verdade, pela verdade de Deus. A verdade é maior do que a mentira e do que o pai da mentira, né? Então a vara de Arão engole a vara deles, que se transformaram ali em serpentes. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu-se o coração do faraó e ele não quis ouvi-los. O Senhor disse a Moisés: o faraó endureceu o coração. Ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para a margem do rio, os esperarão à beira do Nilo. Tomarás na mão a vara que se mudou em serpente e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: deixa ir o meu povo para que me preste culto no deserto. Até agora não me escutaste. Eis o que diz o Senhor: nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão. O rio se tornará tão poluído que os egípcios terão nojo de beber das suas águas. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e os seus canais, sobre os lagos e os seus reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram à ordem do Senhor. Sob os olhos do faraó e de sua gente, Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo e o rio tornou-se tão poluído que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. O faraó permaneceu endurecido e, como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão. Voltou e entrou em sua casa, mas sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram o solo nas proximidades do Nilo, procurando água potável, porque não se podia beber a água do rio. Então, aqui foi a primeira praga do Egito, né? A primeira praga aí que foi o rio Nilo transformado em sangue. E aí, vai continuar aqui dizendo que 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: deixa ir o meu povo para que me preste um culto. Se recusas, infestarei de rãs todo o teu território. Gente, pensa na praga das rãs, misericórdia. Eu que não sou muito chegada em sapo,
Pensa no que aconteceu lá no Egito, nessa segunda praga. A primeira praga deu nojo da água, a água se tornou sangue. 7 dias depois, vem a praga das rãs. Uma total infestação de rãs em todo o Egito. Dentro das casas, aqui vai dizer dentro dos fornos, dentro das panelas, na cama onde as pessoas dormiam. Todo lugar que esse povo pisava tinha rã. Você vai deitar, tem um monte de rã pulando em você. Você vai fazer uma comida, tem rã na panela, tem rã no forno. Misericórdia! Mata rã, tem mais rã, mata rã. Pensa no horror, né? Naquela época que não tinha energia elétrica, chegava de noite, você não sabia o que era da sua cabeça e o que não era, né? Você não sabia se aquilo ali era seu travesseiro ou se era uma rã. Misericórdia, né? A segunda praga do Egito, ainda bem que eu não morava lá. Um horror. Aí continua dizendo então, aí o faraó manda chamar Moisés e fala com ele, intercedei, disse-lhes ele, junto do Senhor, a fim de que afaste as rãs de mim e de meu povo. O faraó não dava conta mais daquelas rãs também. E deixarei partir o vosso povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. E aí Moisés então intercede ao Senhor, acabam-se as rãs morreram. Aqui vai dizer que eles juntaram montes e montes de rã, de tal forma que a terra ficou infectada de tanto de rã morta que tinha naquele lugar, né? E aí Moisés falou, não se preocupe, agora o restante das rãs vão ficar lá no rio, não vão invadir mais as casas não. E assim foi feito, né? As rãs morreram e tudo voltou ao normal. Mas o faraó não deixou que o povo partisse, né? Não deixou que o povo fosse para o deserto. Aí vem a terceira praga, que não é menos nojenta não, né? O Senhor disse a Moisés, lá no versículo 12, capítulo 8, dize a Arão, levanta tua vara e fere o pó da terra, para que se transformem mosquitos em todo o Egito. Ai, meu Deus! Aí levantou do pó da terra mosquitos e mosquitos e mosquitos. Pensa naquele monte de mosquitos. Se abrisse a boca, você comia um. Né? E cai mosquito na comida, e vem mosquito na boca, vem mosquito no olho, vem mosquito para tudo quanto é lado. Essa daí foi a terceira praga. É interessante que o versículo 14 vai dizer que os mágicos, usando seus encantamentos, tentaram produzir mosquitos, mas não puderam. Até aqui, os mágicos do Egito, Moisés fazia uma coisa, eles iam lá e faziam a mesma coisa, né? Em proporção menor. Agora não. Na hora que eles foram ali à presença do faraó, quem disse que eles conseguiram fazer mosquito? Não conseguiram, né? Com seus encantamentos chegar àquilo que o Senhor estava fazendo. E aí vai dizer, os mosquitos ficaram sobre os homens e os animais, aquele tanto de mosquito pousado no povo, né? Então os mágicos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Aí vem a quarta praga. Se mosquito já é ruim, pensa mosca. Aí os mosquitos foram então substituídos por moscas. Essa é a quarta praga do Egito. E o Egito ficou completamente cheio de mosca. Misericórdia, né? Pensa, aquelas moscas varejeiras, né? Pousando em tudo e deixando bichinho em tudo. Santa Mãe. Deixai partir o meu povo para me prestar cultos. Eis o que diz o Senhor, né? Deixa partir o meu povo. Se recusares, mandarei moscas sobre a tua pessoa. E assim foi feito. Assim, mas é interessante que no versículo 18 vai dizer assim, olha, farei porém uma exceção naquele dia para a terra de Gesem, onde habita o meu povo. Ali não haverá moscas, para que saibas que eu, o Senhor, estou no meio da terra. Farei, pois, uma distinção entre meu povo e o teu. Amanhã terá lugar esse prodígio. Então o Egito ficou infestado de moscas, mas a terra de Gesem, a terra onde o povo de Israel estava, não chegou nenhuma mosquinha lá, né? O ar puro, tudo tranquilo, né? E Deus então foi ali preservando o seu povo. Vai dizer lá no 26, Moisés saiu da casa do faraó, rogou ao Senhor e fez o que lhe era pedido. As moscas afastaram-se do faraó, de sua gente, de seu povo,
e não restou uma sequer. Mas ainda esta vez endureceu o faraó, seu coração, e não deixou ir o povo. Então a gente vai vendo, vem uma praga, o faraó fica apavorado, pede Moisés que interceda, Moisés vai interceder, a praga retrocede, o coração do faraó se endurece. E assim foi acontecendo de praga em praga. Então nós fomos aqui até a 4ª praga. Tem muita coisa ruim ainda para acontecer daqui para frente. Amanhã nós veremos isso nos capítulos 9 e 10, né? Mas para dizer aqui que a mão do Senhor pesava sobre o Egito, para que aquele povo fosse liberto da escravidão, né? Eu digo, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado porque a gente brinca muito com Deus, né? A frase dos antigos que diz, olha, com Deus não se brinca. Gente, a gente pode até brincar com os homens, com as criaturas humanas, né? O que não é correto, o que não é bom, e que de todo jeito, uma hora ou outra, vai vir uma intervenção de Deus nisso aí, né? A gente pode até brincar com a nossa própria vida, com as nossas escolhas ruins, mas eu digo a você, com Deus não se brinca. A gente acha que Deus não está vendo, a gente acha que Deus não está ouvindo, né? Mas Deus vai usando a mão da misericórdia, Ele vai usando a mão da misericórdia, Ele vai usando a mão da misericórdia. O tempo vai passando e Deus vai esperando que o nosso coração se converta, Deus vai esperando que o seu povo se converta, mas se a conversão não vem, é necessário Deus levantar a mão da justiça para que verdadeiramente a terra seja sacudida, para que a nossa vida seja sacudida, para que a gente acorde para a realidade e para que o nosso coração se converta a Ele. Vamos aproveitar a mão da misericórdia, antes que a mão da justiça se levante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.